Negro, abraça o colega negro, porque o que é seu, ninguém vai tirar. Sinta-se seguro se você conquistou um trabalho, conquistou uma vaga, trabalhe duro por ela, mas não deixa de ajudar o colega, porque o que é seu, o que é de mérito, é seu. Eu sou Eliane Benício, sou uma jornalista e atualmente trabalho na TV, na Rio Câmara TV, e é uma oportunidade que eu consegui depois de uma segunda passagem muito feliz, com um encerramento não muito feliz lá na TV Brasil. Graças à minha experiência, enfim, alguns contatos, eu consegui essa oportunidade lá. Fiz 2 meses de freelancer e estou recém-contratada lá como repórter, aprendendo coisas novas, né, que isso é muito interessante também. A gente está sempre aprendendo no jornalismo, que é cobrindo plenário, coisas que eu nunca fiz com intensidade. Eu ia eventualmente, porque eu era jornalista de factual, né, mas nunca fiz uma cobertura direta política. E agora, com mais frequência, eu entro lá no Palácio, na sede da Câmara Municipal, acompanho algumas plenárias, entregas de moções, e também faço reportagens especiais de temas diversos. Assim. Eu sou a filha caçula, a segunda, do seu Bira e da dona Elisa. Eu nasci na Zona Norte do Rio, eu moro na Zona Norte do Rio, cresci no bairro de Anchieta. Eu cresci entre Anchieta, Tijuca, onde um tio meu, segundo pai, morava, e Botafogo, onde uma prima da minha mãe, que é gaúcha, e essa prima também do Sul, morava. E eu cresci assim, subúrbio, Tijuca, Zona Sul, né? E sempre também no meio de negros e brancos, a família muito misturada. Eu aprendi na verdade, eu sempre tive muita proteção até de pai, de mãe, e em algum momento isso foi muito positivo sempre. Eu sempre assim, fui criada com base em respeito, eu sempre tratei todos de maneira igual, mas isso retardou um pouco a entender um pouco a discriminação, sabe? Porque eu me vi inserida no meio de brancos e negros, eu frequentava todos os espaços, né? Eu estudei em escola particular, mas não era uma escola nobre, era uma escola boa particular no meu bairro. Sempre houve esse esforço, mas já no segundo grau eu fui para a escola pública e eu tinha colegas brancos, negros, diversos níveis sociais enfim. E só a partir da faculdade mesmo que eu fui começar a perceber olhares e diferenças, né? Mas eu sou uma pessoa muito feliz, eu tive uma infância muito feliz, uma casa grande que meu pai construiu, que tinha no mínimo 2 festas por ano, que eram os aniversários da minha irmã e o meu, e eram eventos assim, mega eventos. Assim, de muita gente no quintal e muito bolo, muito doce, muita coisa bonita. Eu vi o esforço dos meus pais, assim, meu pai é um trabalhador, minha mãe por várias vezes abriu mão de coisas para ela, para a gente ter. Só vou começar a chorar. Mas assim, eu sou muito feliz, eu sou uma pessoa que sempre teve muita sorte. Até a faculdade mesmo, eu consegui fazer a faculdade paga. E não que eu não tenha tentado a pública, mas houve um esforço, houve oportunidade, eu fiz a prova e passei para uma universidade particular. E eu vi a luta do meu pai sempre. Meus pais queriam que eu e minha irmã tivéssemos o que eles não tiveram, a oportunidade de estudar, a oportunidade de ter um futuro mais tranquilo, financeiramente falando, e com educação sempre. A minha irmã fez 2 faculdades, fez Direito, fez Economia, eu fiz a Comunicação. E acho que é isso, eu cresci feliz e respeitando as diferenças. Só que aí eu vi que, já jovem, eu comecei a perceber que o mundo não era tão assim bonito e colorido. O mundo é colorido, mas não era tão suave, né? Tinha suas durezas e eu
quando eu comecei a trabalhar aqui, eu comecei a perceber mesmo isso, né? No dia a dia, na lida, e no ir, no vir, e no fazer, no realizar. Nessa minha infância entre subúrbio e Zona Sul, eu via muitas coisas. Um tio meu era ator e ele vivia em teatro, ele escrevia peças de teatro, ele ia a espetáculos de dança, convidado para ser jurado, e ele sempre puxava a minha irmã para esse universo. Minha mãe lia muito, então, assim, isso abriu muitas possibilidades para mim e para minha irmã, né? E eu sempre quis ir para o mundo, eu sempre quis ver coisas diferentes, estar em lugares diferentes. Sempre que já passei, eu ficava feliz, porque eu ia para um lugar diferente. E eu gostava de ouvir as pessoas, eu sempre ouvi muitos, mas eu fui orientada a dar atenção às mais velhas, e eu adoro ouvir histórias de pessoas mais velhas. Então, eu sempre fui muito de escuta. E aí eu pensei, para eu ser do mundo, eu tenho que estudar idiomas, eu tenho que ler muito. Aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer da vida? Eu posso ser uma secretária bilíngue. Eu andava pelo centro da cidade com meu pai, eu via aquelas mulheres arrumadas, eu só posso ser uma secretária bilíngue. Tá, mas eu gosto de viajar e eu tenho um fascínio, eu sempre tive um fascínio pelo Egito. E aí eu pensei, vou estudar arqueologia. Eu pensei em ser muitas coisas. E aí eu ia descartando conforme eu ia vendo o que era preciso, ou será que vou ter condições de fazer o curso X ou Y? Será que meu pai vai ter parar? Eu fui parar na comunicação, e o engraçado é que eu não pensei em fazer jornalismo de primeira, eu pensei em fazer relações públicas. E eu fiz o vestibular para comunicação social, relações públicas, e logo no segundo período, naquelas aulas que davam noção um pouco do que era publicidade, a propaganda, do que era o jornalismo, do que era relações públicas, o professor de relações públicas falou: gente, o mercado de RP está caindo, se eu fosse vocês, pensariam em outra coisa. Eu levei aquele golpe, assim, então eu vou para o jornalismo, acho que não tem nada melhor até do que... E eu fui conhecendo melhor as profissões, fui entendendo melhor o jornalismo, e a minha ficha ali caiu que realmente relações públicas poderia não ser o que eu imaginava. Para eu estar em locais diferentes, ouvir histórias diferentes, influenciar pessoas positivamente, estar a par dos acontecimentos, o jornalismo era o caminho, e aí eu segui o jornalismo. E não me arrependo, não. Gostei muito do rádio, gostei. Eu não me via escrevendo muito, eu achava que talvez não seria produtiva fazendo jornal ou revista. Tipo, eu vou ter que escrever muito, será que eu vou ter criatividade, eu vou ter... E eu fui parar na mídia impressa mesmo, mas até que eu já tivesse procurado estágio em outros lugares, outras portas, eu fui para a mídia impressa e eu me apaixonei. Assim, isso me ajudou, eu era muito protegida, um pouco tímida, o jornalismo, assim, mudou um pouco o meu comportamento, me ajudou muito também. A minha trajetória. O engraçado é que na época da faculdade eu consegui estágios em assessoria de imprensa. Muito engraçado isso. Mas foi ótimo, porque ali eu percebi que não era exatamente aquilo que eu queria fazer. Esse é o bom do estágio, né? Inclusive, você ter oportunidade de uma maneira desapegada, aprender, vivenciar uma vertente ali da sua profissão e saber se você gosta, se vai se aprofundar ou não naquilo. Eu percebi que não era muito a minha, não. Embora fosse até na área de cultura, que eu gostava muito, foi na Secretaria Municipal de Cultura, eu adorava escrever sobre a agenda cultural, os espetáculos, os lançamentos, as propostas, mas eu vi que eu queria algo mais do que ficar na sala fechada, eu queria estar fora da sala fechada. E assim que eu me formei, eu sou da época do currículo impresso. E eu me lembro que, assim que eu recebi o diploma, eu me juntei com uma minha colega da faculdade, a minha melhor amiga da faculdade, a Carla, e a gente olhou: e agora, amiga? Vamos andar, vamos procurar.
nós imprimimos vários currículos e tiramos um dia para andar pelo centro da cidade, para ir em jornais grandes, para ir no Globo, para ir no Dia, para andar, entregar em várias redações, levar na Band e tudo mais, mas a gente também pegou agências de comunicação, endereços de agências pequenas, jornais pequenos, e foi andar. A gente entregou muito currículo, as duas duras, assim, só um lanchinho, uma água. E teve uma hora do dia, assim, faltava quase nada. Ela virou para mim, Eli, eu não aguento mais, eu vou para casa. Eu falei assim, ai, vamos, faltar pouco. Ela vai, amiga. E eu falei, vou em mais um, porque eu estou aqui perto. A gente estava na Avenida Rio Branco, eu falei, eu vou aqui. A gente está perto da Presidente Vargas, quase na esquina, eu vou lá na agência de notícias do Sport Press. E ela vai lá, vai, boa sorte. Ok. Eu peguei o elevador, botei no andar, um senhor subiu comigo e saltou no mesmo andar que eu. E ele entrou direto e eu parei na recepcionista, me apresentei, entreguei o currículo. Ela, ai, nossa, você acabou de subir com o seu Zé Dias, o dono da agência. Mas pode ficar tranquila que eu entrego para ele. Ele tem uma reunião agora e a gente entra em contato. Falei, muito obrigada. Eu fui para casa, o telefone no mesmo dia, no dia seguinte, tocou e me chamaram para ir lá. Eles estavam buscando novos jornalistas recém-formados para dar uma força, porque eles iam começar uma produção para fazer matérias de Jogos Olímpicos, tinha uma edição dos Jogos para começar e eles iam precisar de reforço. Não seria uma contratação, seria um trabalho freelance, e foi perfeito para mim. Ali eu comecei a exercitar. Eu ia para a rua, eventualmente, outras apurações eu fazia por telefone mesmo, mas escrevia as minhas matérias e comecei a ter o prazer de ver algumas delas publicadas em jornais que eu nem sabia que existia, lá fora do Rio de Janeiro, no norte, no sul do país. E também de ouvir notas que eu escrevi no rádio. Esse era o bacana da agência, né? E a partir dali eu tive a oportunidade de ir para o jornal O Dia, fui chamada para uma seleção, foi um professor meu, José Luiz Laranjo, me deu aula na Estácio. Ele, você está na Sport Press, então você já sabe apurar, está com a prática, vai lá no dia que eles estão selecionando, porque tem um projeto novo, era iniciar um caderno na Zona Oeste do Rio. E eu passei na seleção, e ali que eu comecei a ser foca mesmo, porque eu fui fazer um jornal diário, eu fui fazer o Hard News, que eu nunca tinha feito. E foi bom demais, assim, foi um aprendizado, errei pra caramba, acertei também e peguei o ritmo. Sofri a minha primeira demissão no jornal O Dia mesmo, depois de um ano e pouco, passavam várias barcas, o jornal estava em crise lá e precisava ser remodelado, ia mudar de formato, ele era standard, ia ficar menorzinho, uma confusão, muita gente foi demitida, eu fui nessa barca, mas eu ajudei a iniciar o projeto lá, Zona Oeste. Eu fiz uma edição especial, eu fiquei 1 mês ou 2 fazendo matérias, andando pela Zona Oeste do Rio, passei a conhecer muito bem aquela região a partir desse trabalho. Criei um caderno lá, a gente publicou esse caderno num domingo, uma edição especial, e deu certo, os leitores gostaram, começaram a surgir demandas, e aí a gente ganhou 1 ou 2 páginas no jornal diário, e aí a equipe cresceu, vieram outros jornalistas, e, enfim, fiquei lá cerca de 2 anos, até que foi numa das barcas. E comecei a procurar emprego muito, fui parar no jornal O Povo, pensando em vou ficar 1 ano só aqui, porque não é muito meu perfil, muita polícia, né? Acabei ficando uns 3, eu fiquei bastante tempo lá. Mas vou te dizer, aprendi muito e fiz bons amigos lá no jornal O Povo. Foi uma experiência assim, muito, muito boa, que eu carrego para a vida, e a amizade que eu carrego para a vida também. Do Povo, fui andar, passei a fazer trabalhos para a revista também, até na revista Quem Acontece, tudo procurando, batendo nas portas, me apresentando, pedindo. Chegar para mim sempre demorou muito até alguma coisa chegar para mim, assim, com uma certa facilidade. Sempre fui muito de buscar, eu tive muita porta na cara. Eu ligava, me apresentava, pedia para ir e levava currículo, e as pessoas me recebiam, tipo, mas você ligou, né? Tá, me dá aqui, abri a gaveta, tchau, obrigada.
e nem olhava. Eu ficava desapontada, mas eu não desistia. Cheguei a passar pelo Jornal do Brasil também, uma época também já no finalzinho dele, mas foi para trabalhar num jornal, num caderno chamado Casa Design, e que me deu também uma oportunidade de aprender muito sobre arquitetura, decoração, e eu fiquei empolgadíssima lá. Eu acho que eu estaria no caderno Casa Design até hoje, se não tivesse acabado. E dali eu só consegui mudar, e eu fui muito estimulada por colegas, por jornalistas na rua, a procurar televisão. Porque você tem um perfil para TV, por que você não tenta? Eu falei, eu vou tentar. Eu tentei até levei currículo em algumas sucursais de Globo, aqui pelo interior do Rio. Eu andei bastante. Cheguei a fazer uma fita demo, o Júnior Alves, que hoje está na Globo. Na época, eu conhecia ele da rua, ele trabalhava na Band, saí com ele, paguei por fora, a gente fez algumas matérias por fora, eu editei, peguei aquela fita demo e levei em vários locais. Mas nada. Eu achava, gente, não é para mim não, televisão não é para mim. E eu não via, na época, muitos jornalistas pretos na rua, eu não via. Eu não tinha essa referência. E eu achava até que era por isso mesmo. Eu sou mulher, sou negra, para ser difícil, deixa para lá, eu vou continuar aqui na mídia impressa, mesmo que eu já estou habituada e eu gosto, eu faço. Mas aí surgiu uma oportunidade do nada, a produção da Band me ligou para cobrir férias na produção. Era aquele ambiente interno que eu não gostava muito, mas a minha experiência de jornal me abriu aquela porta. E então eu fui para lá e realmente foi bem produtivo, foi um mês bem produtivo. Eles gostaram do meu trabalho e aí começaram a me chamar, tipo, tá aqui, vem para jogo, vai fazer. Eu fiz o primeiro vivo da minha vida como freelancer da Band. Fui fazer movimento na Ponte Rio-Niterói, saída de feriadão de fim de ano. E eu nunca tinha posicionado diante de uma câmera, nunca tinha segurado um microfone fora para fazer a fita demo. E me vi fazendo um vivo. Não foi tão bom, mas foi uma boa experiência. E dali também me pediram para fazer algumas matérias, eu fiz matérias. E é aquele freela que eu fiz primeiro em TV, virou então uma oportunidade, depois eu tive a oportunidade de ir. Ele incrementou o meu currículo e eu consegui uma vaga na TV Brasil, com ela recém-inaugurada, recém-estreada, enfim. Eu cheguei lá nas instalações da antiga TV Educativa, da antiga TVE, aqui no centro, lá no centro da cidade, com a mudança acontecendo, né? Estava tudo meio assim, tumultuado, e a EBC tinha sido constituída, a TV passou a fazer parte da TV Brasil, e eles estavam chamando algumas pessoas para levar um novo gás, estavam demitindo outras, então era foi um momento de transição esse, mas eu também me realizei ali porque eu tive a oportunidade de fazer da produção, a reportagem, a apresentação, edição. Eu aprendi muito lá. Eu fiquei uns 4, 5 anos, eu fui muito bem recebida, me senti acolhida, eu fiz amigos incríveis assim, lá na TV Brasil. Saí de lá quando os concursados finalmente começaram a chegar. Quando eu comecei a trabalhar na TV Brasil, havia a promessa da realização de um concurso público, mas esse concurso demorou a acontecer. E aconteceu já no meu 2º ou 3º ano lá. Eu fiz a prova, praticamente todo mundo fez, mas assim, pouquíssimos, contando no dedo, passaram, porque a gente era envolvido com o trabalho de uma forma que não conseguiu se preparar bem, né? Mas... e aí a chegada dos concursados legítima aconteceu um ano antes, mais ou menos, de eu sair, 2014 ou 15. Não, 2011, 2012. Foi até o ano que eu fui cobrir os Jogos Paralímpicos em Londres. E na volta as coisas já estavam bem complicadas novamente, era um outro período de transição.
E eu tive a oportunidade de ficar, me foi feito um convite, mas o clima não estava bom e eu queria mudar. Eu sempre fui um pouco inquieta. 1 ano, 2 num lugar, para mim era bom. Depois eu achava que eu já estava perdendo a oportunidade de viver uma outra experiência em outro lugar. E assim, aí eu começava a procurar, querer me mover, enfim. E lá eu já estava há 5 anos. E eu achei que era um momento bom para eu me afastar e procurar outras mídias, enfim, fazer algo diferente. Eu agradeci muito e saí. De lá eu fui consegui uma oportunidade também de freelancer no Canal Futura. E era uma outra, não tinha o Hard News, a gente falava muito de educação, sustentabilidade, cidadania. Era uma outra linha, um pouco mais calma, mas ali também eu tive a oportunidade de fazer entrevistas de estúdio, que eu fazia pouco na TV Brasil. E, enfim, outro lugar onde eu aprendi muita coisa, vivi algumas experiências também de vida assim, que foram marcantes. De lá, TV Escola que eu também digo para você, eu estaria lá até hoje se o governo federal não tivesse cortado a verba, enfim, por questões puramente políticas. Isso quebrou a TV Escola muito, assim, praticamente todos os funcionários foram demitidos. E eu estava nesse barco também, claro, 99% saiu, né? E foi um período bem difícil para todo mundo, né? A gente foi meio que crucificado como comunista, uma TV de educação pública, né? Foi um período muito difícil. Foi às vésperas da pandemia, o que tornou tudo ainda mais complicado. De lá surgiu a oportunidade de criar um programa numa rádio. Aí, olha, eu, no pico da pandemia, com o desafio de criar um programa de rádio na Roquete Pinto. E eu pensei, eu tinha total liberdade, você vai ter um horário, Elia. Quem me chamou foi o Thiago Gomide, que havia trabalhado comigo no Canal Futura, tinha assumido a direção da Rádio Roquete Pinto e estava reformulando tudo. E ele me deu um horário lá. De 7 às 8, segundo ele, era um horário nobre, na rádio. E vamos falar sobre o quê? E eu conversei com ele, com o Pablo Moura, que também tinha trabalhado comigo já. E eu pensei, vamos falar sobre negros, sobre negritude nesse programa, e vamos falar para a periferia. E criamos, assim surgiu o Papo Reto, um programa feito para mostrar as potências que existem dentro das favelas e periferias. Foi um desafio porque a Rádio Roquete Pinto é uma rádio do governo do estado. E abrir o microfone para o público de favela e periferia foi muito delicado, porque a principal demanda que esse público tem é em relação à segurança pública. E então foi preciso, desde o início, conversar com os entrevistados, com os possíveis entrevistados. Quando eu ia oferecer aquele espaço, eu tinha que explicar muito para eles, de forma clara, o que significava ter um espaço na rádio para eles dizerem o que eles estavam fazendo, os valores que eles, que eles têm, e eu tinha que explicar. Eu sou Eli, do Papo Reto, um programa da Rádio Roquete Pinto, que é uma rádio do governo do estado, e você vai ter a oportunidade de falar do seu projeto e trazer viés positivo do que acontece na sua comunidade, e falar o que você faz de bom, o que o seu vizinho faz de bom. E você quer trabalhar dessa forma, a gente mantém o programa no ar. Foi muito delicado, eu tive que explicar isso para os colunistas, para os parceiros, para todo mundo. E deu certo. Eu fiquei lá 1 ano, o programa está no ar até hoje. Eu me orgulho demais do Papo Reto.
Me orgulho demais, demais, demais mesmo desse programa. E uma coisa que me orgulha também é que eu ganhei uma marchinha. A marchinha do Papo Reto. Foi muito legal. Posso cantar um pedacinho? É a Roquete que liberou geral, a voz da comunidade para mostrar seu potencial. Aí repete, é a Roquete que liberou geral, a voz da comunidade para mostrar seu potencial. De 7 às 8, o Papo Reto está no ar, com ele Benício, a repórter popular. De 7 às 8, o Papo Reto está no ar, com ele Benício, a repórter popular. 7 horas da manhã em ponto, tocava a marchinha e já tinha gente que reconhecia a marchinha na rua. Inclusive, comentava com o autor da marchinha, seu Sinésio Torquato, um ouvinte da rádio, que escreveu espontaneamente essa marchinha para mim, comentava com ele no carro, tá, marchinha, bota aí para tocar 7 horas, tem uma marchinha lá na Roquete. Aí ele contava, eu que escrevi a marchinha. Foi muito engraçado, assim, era bom demais. Eu só saí do Papo Reto porque você deixou a rádio, né? Porque surgiu a oportunidade de voltar para a TV Brasil. A TV Brasil queria contratar uma repórter negra, uma mulher negra para, na verdade, ser âncora lá. E estava fazendo seleção e os meus amigos lembraram de mim. Aí a história do retorno, né? Um momento em que, uma fase da vida em que aí eu não precisei bater portas, coisas começaram a aparecer para mim. Foi a rádio e a volta à TV Brasil, como fruto até do meu próprio trabalho. Eu fiz a seleção, eu fui escolhida para essa vaga de editora executiva do Repórter Brasil Tarde, o telejornal de rede da TV Brasil, que ia ao ar de segunda a sexta, ao 12h15. E também era uma vaga agregada ao cargo de gerência, a um dos cargos de gerência de lá, gerência de telejornais. Foi assim, né? Foi um momento, eu nunca imaginei trabalhar como chefia. Tivemos a troca de governo, 2022 para 2023. Ficamos ainda mais animados, porque teríamos, com o novo governo, a possibilidade de mais liberdade para falar de vários assuntos, até que eu recebi um telefonema. E depois das eleições, com a mudança de governo, me foi oferecido mudar para Brasília para apresentar o telejornal de rede lá, que seria reformulado, porém com condições de trabalho diferentes, ganhando menos, tendo que me mudar de Malicuia rapidamente para uma cidade, para a capital do país, que é cara, enfim. E eu teria que pensar. Mudar de cidade para mim, mudar de endereço, seria problema nenhum. Isso é desafiador, me dá desafio que eu topo. Só que ela viria agregada com isso, com uma perda financeira, um contrato diferente de trabalho, e em segredo. Eliane, é off, você não pode falar com ninguém. Eu falei, como eu posso nem falar com a minha chefia? Porque eu tinha um superior, embora eu fosse gerente, tinha acima de mim um gerente executivo. Não, porque a gente quer evitar celeumas e tudo mais. É uma ligação em off, à noite, mandando eu mudar. Tá, mas me dá um tempo para pelo menos pensar, eu preciso pensar. E eu tendo a aceitar porque, se não for assim, o que deve acontecer comigo? Provavelmente você vai passar a ter um cargo menor, ou então você pode ser demitida, enfim. Pensa e me fala. E eu disse, eu vou pensar semana que vem, enfim, depois eu ligo. E eu, quanto antes, eu fui me informar, fazer minhas contas, fui fazer minhas consultas. Eu tenho uma vida pessoal, pessoas que dependem de mim. Eu não podia simplesmente dizer, vou ganhar menos, me viro. Não. Quando eu liguei para dar minha resposta, que seria positiva,
Ah, mas sabe o que que é? Oi? Não, é porque você demorou. Eu demorei? Eu pedi um prazo, vocês não me deram um prazo para pensar. Eu fiz o mais rápido que eu pude. Eu avisei que eu demoraria mais ou menos esse tempo. Não, não. Olha, a gente sente muito, mas foi de um total amadorismo a forma como essa nova direção e tudo se estabeleceu, que não chocou só a mim, chocou e afetou outras pessoas também, né? Esse início de nova direção da Empresa Brasil de Comunicação. E eu tinha a oportunidade de ficar, mesmo perdendo o meu posto, que naturalmente isso ocorreria, porque eu não sou concursada, mas eu perdi esse posto também para um homem branco, tão capaz quanto eu, mais ou menos. Enfim, éramos iguais. E mexeu comigo demais, me abalou demais, porque foi como se eu tivesse perdido uma oportunidade porque eu bobeei. Não, eu não bobeei. É aquela coisa do você acaba sendo uma vítima, mas se sente culpado. E a sorte é que eu fui abraçada e pela primeira vez na minha vida, eu já tinha passado por uma demissão que não foi muito legal antes, mas eu me vi sozinha. Eu percebi o racismo lá, mas eu me vi sozinha. Dessa vez não, eu tive um abraço. Jornalistas negros da ABC, ligados à FENAGE, fizeram uma publicação. Eu nem sei de que maneira cheguei até a ABI, também fui abraçada. Eu acho que eu estou aqui hoje em consequência disso. E foi um momento mais difícil. E é recente, isso é recente, tem alguns meses. E mexeu comigo demais, mexeu comigo demais. Até pouco tempo eu ainda chorava assim com um pouco de raiva, do tipo, poxa, como isso pode acontecer justo agora, num momento que a gente pensava que ia ter liberdade para trabalhar, né? Quando o ano virou, a gente voltou a falar de temas sem que a gente era praticamente cerceado. Não podia se falar de Marielle Franco e a gente logo fez um programa especial para falar sobre Marielle. E saúde negra, saúde da mulher negra, questões matérias que não estavam em pauta lá. E a gente pôde passar a falar disso e tinha planos, tinha projetos, tinha muita coisa para fazer dentro da TV Brasil e até da própria EBC, né? Tinha muitos planos. E aí eu, que era a única jornalista negra no ar, num programa de rede aqui pelo Rio de Janeiro, perdi o emprego porque eu bobeei. Eu vi preconceito quando eu fui demitida de um canal de TV, depois de 4 anos de trabalho, depois de uma entrevista que eu fiz de estúdio, em que eu, por uma ou duas vezes, me equivoquei, me esqueci e usei o termo menor. Menor que está em desuso, né? E eu tinha uma diretora no Twitter comigo o tempo inteiro, branca, que não me chamou atenção para isso. Eu, Eliane, errei. Mas quando a gravação acabou, eu errei sozinha. Às vezes que eu fui para a Twitter acompanhar e orientar o apresentador numa entrevista, eu estava sempre pronta, atenta. Quando ele citava um bairro, eu, localiza que esse bairro é na Zona Sul.
Localiza quer ser uma cidade da região norte. Porque Pelé, o rei Pelé, o jogador de futebol. A gente está orientada a complementar, a gente está atento, tem que ouvir a entrevista o tempo inteiro. A diretora, branca, também ouviu eu falar menor. Se ela não me ouviu falar, ela estava voada, conversando lá dentro, alguma coisa. Mas eu usei o termo. E só eu fui punida. Sabe, aquilo cresceu, foi parar. Como pode? Aqui no canal a gente não pode ficar usando esse termo pejorativo, menor. Eu falei assim, realmente, eu errei. Saiu por 2 vezes, involuntariamente, na conversa. Mas eu não estava sozinha. Ali eu percebi a primeira pancada do racismo, assim, pela primeira vez, atrapalhando o meu desenvolvimento, o meu caminhar, a minha trajetória profissional. E eu fiquei com raiva de mim. Que mole que eu dei. Fiquei com muita raiva de mim. Que mole que eu dei. Não posso errar, né? Quando passei pelo Jornal Povo, eu trabalhei com 2 jornalistas lá, o Celso Brito e com a estrelinha Sandra Balbino. Jornalistas negros que, enfim, estavam naquela luta diária do hard news há muitos anos. Eu estava começando, comecei lá no meu 3º ano de formada, e eu ouvia deles, né, as histórias do quanto era difícil, os sonhos que eles tinham de evolução de carreira, mas tipo, é difícil, eu vou ficando por aqui, eu vou ficando por aqui. E aquilo me incomodava um pouco. São bons professores. O Celso está atuando ainda, eu acho, mas, enfim, bons profissionais que poderiam estar em outras redações. Mas eu nunca cheguei a conversar com eles, mas a ideia que eu tinha era que, tipo, aqui tá bom, eu já consegui aqui. E eu ficava incomodada com aquilo, porque não, eu não quero ser assim, eu quero andar mais, né? Eu quero ter outras possibilidades. Até porque eu tinha essas 2 referências principais. Desde pequena eu via na TV a Glória Maria e eu via o Heraldo Pereira. E eu pensava, se eles podem, se eles estão lá, eu também posso. Eu passei muito a observar o trabalho deles quando eu decidi fazer jornalismo. E, enfim, era eles que eu seguia, que eu tentava seguir de alguma maneira e que me davam esperança de conseguir galgar. A Glória Maria, eu tive a oportunidade de entrevistar no meu final de curso, para a matéria de telejornalismo. A gente precisava entregar algum trabalho prático em grupo e nós decidimos entrevistá-la. Detalhe, eu era a única negra da turma e, obviamente, eu fiz bastante pressão e foi relativamente fácil porque uma colega estagiava na Globo, ela conseguiu fazer essa ponte. Eu fui animadíssima, me lembro que ela deu um chá de espera na gente, mas chegou e muito simpática, muito direta, respondeu às perguntas e naquele dia ela me chamou a atenção para o que eu enfrentaria no mercado. Ela disse no momento que, como jornalista, precisava matar um leão por dia, mas como mulher negra no jornalismo, ela precisava matar 2 leões. Aquilo me impactou e eu pensei, gente, já que eu estou me metendo. Mas, de novo, se ela conseguiu, eu também consigo. E, de fato, a TV nem foi tão fácil para mim conseguir, né? Não foi fácil. Veio naturalmente depois. Mas nunca foi um sonho, até porque justamente eu não tinha muitas referências. Eu achava possível, mas não foi o meu foco no início.
eu só fui conquistar depois de um bom tempo. Mas ela, sem dúvida, foi a minha principal referência, seguida do Heraldo, também com a sua elegância, com a sua postura e com a sua competência, falando sobre política. Até hoje eu fico feliz que ele esteja atuando. Eu me sinto muito feliz e me sinto orgulhosa de estar aqui. E eu espero de coração que essas minhas pequenas histórias, essas pequenas pílulas, eu tenho certeza, quando eu sair daqui eu vou lembrar de muita coisa, falar, eu não disse isso, eu não disse aquilo, mas que esse meu compartilhar aqui estimule outros jovens negros a abraçarem e seguirem na profissão. E eu gostaria que todos se despissem de preconceito, porque essa é uma profissão que não combina com preconceito. Essa é uma profissão que retrata a democracia, retrata a igualdade. O jornalismo precisa ser para todos. E quem faz jornalismo precisa ter olhar para todos. Então, não discrimine o colega, porque eu já vivi isso, inclusive uma coisa que eu não trouxe, assim, eu senti falta em alguns momentos desse abraçar de colegas negros. Eu me lembro, voltando um pouco, uma história que eu lembrei agora, quando eu saí da TV Escola, quando a TV Escola praticamente acabou, eu me vi no mercado de novo, vamos lá recomeçar, vamos começar a procurar um trabalho de novo, vamos refazer, mexer essa agenda. Eu liguei para uma colega, uma mulher negra, e que estava já bem empregada, numa emissora, enfim, internacional, que tinha acabado de chegar aqui, e pedi uma dica para ela. Qual é a melhor pessoa para eu procurar e me apresentar o meu trabalho? Aí ela, a Eliane, procura o RH. Vamos abraçar o colega? Principalmente todos eles. E, negro, abraça o colega negro, porque o que é seu, ninguém vai tirar. Sabe? Ninguém vai tirar. Sabe? Sinta a segurança. Sinta-se seguro se você conquistou um trabalho, conquistou uma vaga. Trabalhe duro por ela, mas não deixa de ajudar o colega. Porque o que é seu, o que é de mérito, é seu.